Mais uma reunião muito produtiva. Se Deus quiser. Bom, dei início aqui à gravação, a 65ª reunião extraordinária da CJRI. Hoje nós temos processos derivados da época ainda da Covid. Esses processos demoraram a ser postos em pauta de julgamento, em virtude de uma falta de interpretação correta sobre a portaria extraordinária que foi editada à época, entre as secretarias de desenvolvimento urbano, né, que era a secretaria a qual a gente era vinculada à época, e a Secretaria de Saúde, que havia criado uma comissão especial para julgamento desses processos. Essa comissão nunca chegou a ser efetivamente criada, né, posta em prática, então esses processos meio que ficaram no limbo até a decisão recente da PGE. A gente fez uma consulta a eles sobre o que fazer com esses processos e eles entenderam que seria de responsabilidade da comissão ordinária, né, da comissão de julgamento, essa comissão que a Diego, você gente... pode me informar, por favor, a data da consulta que foi realizada? A data do retorno da PGE eu posso te Não, a data informar. da consulta. A data da consulta, só um minutinho, tá? Que eu vou verificar Obrigada. aqui. Eu acho que é 2020, 2019. Não, os 2000, não, processos 20 são não. de 21, 22. Os processos são de 2020, mas ela está querendo saber o dia em que o CTM efetivamente realizou a consulta à PGE, não é? É isso que ela quer. Bom, o ofício saiu do CTM para a CEMOB é que fez a consulta à PGE. Então, o CTM fez essa consulta no dia 6 de fevereiro desse ano. Ok, doutora? Escutou? Tá na ligação, parece. Tá na ligação. Obrigada, Diego. 6 Por de nada. maio desse ano. Obrigada. 6 de fevereiro. Desculpa, 6 de 6 fevereiro. de fevereiro. Isso, exato. Bom, enfim, os esclarecimentos prestados em relação a essa pauta de hoje, eu gostaria de perguntar se o presidente ou algum outro membro gostaria de fazer algum registro. Diego, a presença do jurídico do CTM foi Não, foi encaminhado o convite, mas até agora não tem nenhum representante. registrar em ata. Ok. Mais algo? O doutor Fernando Bandeira está querendo a palavra, né? E passamos a palavra para o doutor Fernando Bandeira. Bom dia, companheiros. Pessoal, a ligação de quase alguém está travando, só aqui. Senhores. Eu acho que só a senhores. sua, viu, vereador? Porque está normal aqui, desculpa. Bom dia, companheiros de conselho, minhas senhoras, meus senhores. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre prescrição. Nós temos dois tipos de prescrição. Temos a quinquenal, que é de 5 em 5 anos, e temos aquela que se chama, que quando há mais de 3 anos, em que não há movimentação do processo, é uma prescrição intercorrente em processo administrativo. Os autos que nós estamos julgando hoje, os autos de infração do período inicial da pandemia Covid-19, foram lavrados pelo CTM em 2020, sendo apresentadas defesas administrativas, uma vez indeferidas. Foram interpostos recursos administrativos para a segunda instância, também em 2020. Desde então, não houve qualquer impulso oficial ou movimentação processual relevante no processo por parte do CTM ou do CSTM, a não ser agora, em fevereiro de 2005, passados 5 anos, que a CEMOB consultou a Procuradoria-Geral do Estado. O processo administrativo permaneceu absolutamente parado no SEI por quase 5 anos consecutivos, vindo a ser reativado somente agora, em maio de 25, com os pareceres dos membros da
do consórcio, né, da Comissão de Julgamento e Recurso de Infração. Deve ser aplicado para esses processos a prescrição administrativa intercorrente, que configura um período excessivo do processo administrativo parado, que compromete a legitimidade do exercício do poder sancionador, sendo limitadora do poder punitivo. A doutrina e a jurisprudência vêm reconhecendo a ocorrência da prescrição administrativa intercorrente nos processos administrativos sancionados, quando, após início do processo, não há qualquer movimentação válida no período prolongado. Prescrição intercorrente em processo administrativo deve ser adotada em processos parados por 3 anos ou mais, com amparo condicional e legal. Tá certo? Temos o artigo 5º, inciso 88 da Constituição Federal, a Lei Federal 9.873, de 23 de 11 de 99, e a Lei Estadual 18.527, de 30 de abril de 24. Tá certo? Então, em virtude disso, colegas, na minha opinião, todos esses processos que estão indo para a pauta de hoje estão prescritos e devem ser dado provimento às defesas, porque eles estão parados há mais de 3 anos. Certo? Então, isso é que eu gostaria de levar a vocês, aos conhecimentos de todos, nem todos são advogados, né? Não tem o conhecimento da parte legal. Mas essa é a parte legal que eu vos trago, tá certo? Inclusive, isso foi tema 18 do STJ em maio de 25, tá certo? Então, presidente, era esse esclarecimento que eu queria fazer a todos os membros, né? Que, além do quinquenal, tem processo aí que estão com mais de 5 anos na casa. Tem a prescrição administrativa intercorrente. Muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos, doutor Fernando, muito válido. Diego, por favor, consignar em ata a fala do doutor Fernando sobre prescrição. Ok. Mais algum conselheiro que quer se posicionar antes de começar Zé. a votação? Zé, pela ordem. Bandeira colocou muito bem, porém ler um texto. Não sei se seria possível, de uma forma sucinta e rápida, a doutora Tatiana ou qualquer outro aí, se pronunciar sobre isso também, para a gente ter um entendimento um pouco melhor. É possível, doutora? Tatiana, você pode ajudar nisso aí? Lógico, se o presidente me conceder a palavra. Aí eu creio que os conselheiros concordam. Passar a palavra à doutora Tatiana. Sim. Leandro. Sim, sim. Gostaria do esclarecimento dela, presidente. Também. Então, passa a palavra à doutora Tatiana. Bom dia a todos. O conselheiro Bandeira, ele relatou exatamente a existência dessas 2 prescrições, a quinquenal e a intercorrente. A prescrição intercorrente, ela existe exatamente para estabelecer uma segurança jurídica nas relações. E é próprio, e é decorrente, na verdade, da previsão constitucional, que o processo judicial, como administrativo, ele tem que ter um prazo razoável de duração. Então, ele existe exatamente para pacificar as relações jurídicas. E, desse modo, com esse esteio de âmbito constitucional, que é o artigo 5º da inciso 88, como o Bandeiro bem relatou, da Constituição Federal, nós tivemos a edição dessa lei federal, onde ela expressamente coloca, eu gostaria até de ler para os conselheiros esse texto, é bem curto, o artigo 1º, parágrafo 1º, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Na mesma esteira, a legislação estadual foi recentemente alterada no ano passado, e nada mais, nada menos do que a alteração da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, o órgão que nos fiscaliza nas relações com o poder público. É a Lei 18.527, de 30 de abril de 24, onde expressamente também coloca, é o artigo 53E, onde incide a prescrição intercorrente no processo que ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento, despacho ou manifestação, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. E aí ele até deixa claro que não é qualquer ato que gera a interrupção dessa prescrição. Precisa ser um ato concreto, não simplesmente um pedido de vistas, uma movimentação para um setor sem ter um ato concreto. Quando a gente pega o SEI, ao menos os que eu tive acesso, todos eles são a partir do recurso que as empresas interpuseram, e no SEI tem esse ato para, nesse momento atual, os pareceres dos senhores conselheiros. Mas foi bem colocado agora por Bandeira também o fato de que houve uma movimentação, mesmo assim, só nesse ano de 25, nesse ofício, né, solicitando esse parecer à PGE sobre uma discussão em torno de uma comissão, porque aquelas portarias editadas, portarias conjuntas editadas no ano de 20, a 01 e a 02, elas prescreviam uma comissão especial. E, nesse sentido, a secretaria, muito corretamente, ela quis se assegurar de que essa comissão, a CJRI, ela poderia realizar os julgamentos de todos esses autos. E, se cercando desse cuidado, solicitou à PGS pronunciamento. Então, isso também só aconteceu nesse ano de 25. Na sequência, eu queria lembrar aos senhores um tema muito recente, é o chamado tema 1293 do STJ. Agora, recente, ele foi publicizado praticamente em maio mesmo. E ele deixa claro que também prescrição intercorrente, prevista nessa lei federal que eu mencionei, quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária, exatamente o caso que nós temos aqui, a multa aqui é de natureza não tributária, também por mais de 3 anos. Então, eu acho que os senhores estão cercados, não bastasse, né, da previsão constitucional, essa legislação federal, essa legislação estadual que regulou essa alteração na lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado, também desse recente tema do STJ. Salvo engano, se não todos, praticamente todos esses processos devem ter sido paralisados por mais de 3 anos. Eu estou tratando aqui somente da prescrição intercorrente pela situação processual desses feitos. Obrigada, presidente. Obrigado, Presidente, advogada Tatiana, pelo esclarecimento. Pois não? presidente Cleanto, eu quero aqui de novo deixar externado, e se possível anotado em ata, a negligência do nosso jurídico. Nessa hora nós não temos um contraditório, porque eles se fazem ausentes nas nossas reuniões. Ok? Então que eles assumam depois as consequências dessa ausência. E consignar em ata a fala do conselheiro. Ok. Mais algum conselheiro quer se posicionar antes de colocar em votação esse processo? Eu estou satisfeito. Obrigado, doutora. Ok. Então, pode dar início, Diego. Ok, então dando início aqui à pauta de hoje, item 1, a empresa São Judas Tadeu. As infrações foram por descumprimento do plano de contingência, não estocar a quantidade de veículos determinados nos terminais. O relator José Roberto votou pelo provimento parcial do recurso. Eu passo a palavra ao representante da operadora. Ok, bom dia, conselheiros, bom dia a todos. Bem, eu serei breve. O relator, presidente dessa sessão, já fez o acolhimento na avaliação dos processos da prescrição quinquenal de cinco autos de infração, 6 autos de infração, e naquela ocasião ele tinha indicado não provimento de 2 outros autos de infração. Com relação a esses 2 outros autos de infração,
eu vou fazer dois comentários, basicamente. Primeiro, que chamar a atenção, destacar, na realidade, que o próprio parecer da DICE com relação a esses dois autos de infração eram pelo provimento. Por quê? Além da questão da ocupação dos veículos, da existência ou não de fila, de superlotação, de aglomeração, do cumprimento da frota, a instrução normativa previa que, de acordo com a reincidência na mesma semana daquela operadora, naquela linha, aqueles autos de infração iriam persistir ou não. E aí, quando dessa análise, a DICE opinou pelo deferimento desses dois outros autos de infração. E eu estou querendo só dar um destaque, que eu não sei se eventualmente da análise do conselheiro relator, isso pode ter passado desapercebido. Mas, em segundo lugar, dar destaque a todo esse comentário que a doutora Tatiana e o conselheiro Fernando Bandeira fizeram da prescrição intercorrente, né? Que, ainda que esses dois especificamente ainda não tinham alcançado a prescrição quinquenal, um, na realidade, completa 5 anos hoje e o outro completa 5 anos amanhã, né? Mas eles fatalmente estariam alcançados pela prescrição intercorrente. Então, brevemente, para não tomar muito o tempo dos senhores, o meu apelo é pelo provimento, quer pela própria análise da DICE, que aí foi a aplicação da instrução normativa, ou quer pelo acolhimento da prescrição intercorrente, que já foi tratada no início da reunião. Obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra a Vitor. Bom, conselheiro, sem me estender, de fato, como o Marcelo disse, esses dois autos nós tínhamos deferido após análise à luz da instrução normativa. Então, como os outros autos, o senhor entendeu que estão enquadrados na prescrição quinquenal, esses dois autos estariam deferidos em primeira instância por motivos técnicos, estritamente técnicos, nada a ver com prescrição intercorrente ou quinquenal. Então, pode ser colocado em julgamento. O conselheiro quer se posicionar? Presidente, eu só quero de novo declarar que eu me sinto impedido de fazer votação para o processo de São Judas Tadeusz, por conta do meu laço de amizade que eu tenho com o Marcelo. Ok, Diego, consta em ata impedimento do conselheiro. Ok. Tem mais algum impedimento? Eu, conselheiro, por participar do grupo empresarial em que a São Judas faz parte, Fernando Bandeira. Eu me sinto impedido de julgar esses processos da São Judas Tadeu. Ok, Diego. Doutor Fernando, consta em ata. Sim. Mais algum conselheiro quer se posicionar? Diego, essa Pois não. processual que tem aqui nesse item 1. Eu não estou conseguindo escutar bem. Não sei, essa movimentação processual que tem no item 1 da pauta de 23 da CEJ Covid para a segunda instância e de 20 para 21 da segunda instância. Tem despacho? Eu só se movimentou, não sei. Eu não consegui te entender bem, desculpa. Esse primeiro SEI que a gente está julgando, esse primeiro processo, Certo. tem uma ação processual dentro dele. Agora, não estou vendo despacho. Tem algum despacho? Se na movimentação do processo houve despacho, Diego, ou foi só Não houve despacho não, é que essa chave que foi criada, Sérgio Covid, foi só para separar esses processos, enquanto houvesse alguma definição por parte da secretaria, na época que era SEDU, depois CEMOB, etc. Era só para deixar apartado esses processos. Então, não tem despacho. Não tem, durante esse período não teve despacho nenhum. Ok. Mais algum conselheiro? Está em votação, item 1 da pauta,
descumprimento de plano de contingência, não estocar a quantidade de veículos terminados, nos terminais. Conselheiro Cleito, seu voto. Voto pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok. Diego, eu voto pelo deferimento e eu quero que conste na ata a prescrição intercorrente. Ok, então você vai alterar seu relato, né, em relação aos dois autos. Os dois primeiros autos, né? Isso. Ok, então todos deferidos por 3-0. E constar a questão da prescrição intercorrente, né? Isso. Ok, então item Presidente, 2 eu poderia falar? Pois não, amigo? No sentido de agilizar a reunião. Se o entendimento de todos os conselheiros é que há essa prescrição intercorrente, a quinquenal eu já tinha visto aqui e já tinha marcado todos que têm prescrição quinquenal. Apareceu agora essa questão da prescrição intercorrente. Se todos os conselheiros entendem que se aplica a todos os processos em pauta a prescrição intercorrente, era melhor colocar essa preliminar em votação, porque estando todos os conselheiros de acordo, todos os autos já seriam colocados em julgamento de uma vez só. Pablo, vamos por empresa e, assim, o meu entendimento é o seguinte, o que a doutora falou, ela leu o artigo pendente de despacho, por isso que eu li se tinha despacho, não tinha como eu olhar relatando lá, se tinha algum despacho. Aí Diego confirma que não tem despacho. Na leitura lá do artigo de prescrição intercorrente tem isso. Por isso que não tinha como eu verificar a prescrição intercorrente. Naquele momento que eu estava relatando a quinquenal, sim, pela data do Com certeza, com certeza. Entendeu? Então, pode até juntar para o bloco das operadoras, a preliminar, concordo com você. Mas a prescrição intercorrente, a gente só vê se tem algum despacho. Só isso, Miguel. Os outros conselheiros concordam. Colocar. Eles querem assim também. Vereador Júnior. Não, já votou. Você votou nesse primeiro processo, não foi? Sim, pelo deferimento, concordo com o Fábio. Ok. Ok, Diego, pode passar para o próximo. Ok, o item 2, né, São Judas também, Ô, né? Diego. Então vai ser a mesma questão, né? Diego, foi deferido 3-0 esse item 1. 3-0 na preliminar. Ok. Item 2 da pauta é a mesma situação, então vai ser julgado essa questão novamente. Item 2, eu passo a palavra à operadora. Mais uma vez, sendo bem breve, o conselheiro relator, ele opinou aqui pelo deferimento dos processos e fundamentando na razoabilidade. De fato, passados 5 anos, às vezes a gente perde um pouco a referência do momento em que a gente vivia, mas era um momento de muita turbulência e dificuldade mesmo de colocar a frota em operação. Mas eu vou chamar a atenção para 2 aspectos. O primeiro é que um dos processos já havia sido deferido em primeira instância. Está no despacho, inclusive da presidência, acolhendo a defesa de primeira instância de um dos processos por erro de preenchimento do auto de infração. Tá? Então, ele não deveria sequer estar na pauta. É só essa correção. Não altera em relação ao opinativo do conselheiro relator, porque já era pelo deferimento, mas ele sequer deveria estar na pauta. Ele já foi julgado e já tem um SEI para isso com o acolhimento da defesa. E, mais uma vez, o segundo ponto é a prescrição intercorrente, que já foi tratada aqui, que pode ser constatada aí pelo SEI a ausência de movimentação no período. Obrigado. Obrigado, operadora. Adi, passa a palavra. Bom, vou discutir apenas o parecer técnico. Todos os autos foram mantidos, foram todos analisados, com exceção do que o Marcelo disse, à luz da instrução normativa, e em todos ele não se enquadrou nos parâmetros definidos na instrução. Então, houve redução de frota, houve superlotação de veículo, não
se enquadrava naquelas atenuantes previstas na instrução e os autos foram mantidos. A parte técnica é isso. Ok. Então, em votação, item 2 da pauta, não colocar a quantidade de veículos programados. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, eu voto pelo deferimento, prescrição. Ok, também Só- deferido por 3 Só a uma 0. questão de ordem, presidente, se puder só verificar esse primeiro auto, que ele já havia sido julgado, só para não ficar com duas decisões para um mesmo auto, que ele já tem um SEI com acolhimento da defesa. Só para ajustar. Ok. Eu vou pôr essa observação. Podemos Agradeço a passar, então, todos. por Eu nada. peço licença para me retirar aqui e agradeço a todos, desejo um bom dia. Fica à vontade, Marcelo. Obrigado, tenha um bom dia. Passamos agora para o consórcio com Norte. São os itens 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da pauta. Todos os cumprimentos de plano de contingência também. E vai ser analisada a questão preliminar. Eu passo a palavra à operadora. Conselheiros, bom dia a todos. Aqui a gente também tem os autos de infrações do Conorte, são também sobre a época da pandemia. Todos, como Bandeira falou, e a doutora Tatiana muito bem falaram, incidem a prescrição intercorrente, porque são processos que estão parados desde 2020 e tiveram suas defesas indeferidas, depois foi para recurso, e desde 2020 pararam. E foi arguído também nos recursos, tanto em defesa quanto em recurso, sobre a questão da nulidade do auto de infração. Porque na época, como todo mundo sabe aqui, teve a questão da portaria conjunta, que deveria ter sido elencada lá no auto de infração, quando a gente lavrou o auto de infração, mas não foi o que aconteceu. A única coisa que o agente coloca é realmente a infração com relação ao regulamento, e eles não especificam qual era a portaria que deveria ter sido seguida naquele dia, qual era o plano de contingência que deveria ter sido aquele dia, e vocês muito bem sabem que durante a operação da época da pandemia, todo dia tinha um plano, tinha uma operação era diferente, a alteração, a ordem de serviço era diferente, e que dificultou bastante. Com relação à prescrição intercorrente, todos esses processos aqui, eles se enquadram, né, nesse caso, porque todos ficaram parados durante quase 5 anos. São processos de maio de 2020 a junho, e todos se encontram parados desde então. E por mais que, enfim, já tenha sido levantado essas questões preliminares, sobre a questão do mérito mesmo, que o conselheiro Cleiton, nos seus votos, nos seus relatórios, muito bem destaca o período triste que foi a pandemia e o período sombrio que a gente viveu, né? Foi um período que a gente teve, atualmente, a gente conta com 716 mil mortes no Brasil. E foi um período que era uma alta contaminação, não tinha vacina. Enfim, os motoristas colocavam sua vida em risco quando iriam para a operação. E por isso que eu peço que vocês votem na questão da preliminar de mérito e também pela razoabilidade que os casos exigem. Obrigada a todos. Obrigado, operadora. Eu passo a palavra ao representante da DIC. Bom, conselheiros, na parte técnica, no mérito, não assisto razão operadora. O auto está devidamente preenchido, não há necessidade de colocação de nenhuma portaria, porque já há uma previsão no regulamento de descumprir os planos de contingência, então está devidamente preenchido o auto, não faz razão operadora. E sempre, por exemplo, no primeiro processo aí, deveria enviar 5 veículos extras para o TI, não enviou nenhum. Ora, como a própria representante fala, era um período sombrio, era um período, e isso dificulta mais ainda a operação. Do mesmo modo que os motoristas estavam sujeitos, os usuários e os fiscais também estavam sujeitos à contaminação, e nem por isso se deixou de fiscalizar, e nem por isso os usuários deixaram de usar o transporte. Então, ela não mandou nenhum veículo para estocagem. No outro, enviar 10 veículos para estocagem, só enviou 2. No outro, enviar os 5 veículos, não enviou nenhum. No outro,
7 veículos extras, só enviou 4. No outro, a linha era para operar com 2 veículos, só operou com 1. No auto seguinte, a linha era para operar com 2 veículos, só operou com 1, reduziu 50% da frota. Será a empresa acha que com um carro ela conseguiria atender a demanda que queria utilizar o transporte? Não iria, né? Provocou superlotação e, por isso, do ponto de vista técnico, não há que se falar em cancelamento dos autos. Houve a irregularidade por parte da operadora, ela foi devidamente autuada e não caberia, nesse caso, na parte técnica, a anulação dos autos. É isso. Obrigado, Davi. Tem algum conselheiro para se posicionar? Então, do item 3 ao 7 da pauta, não é isso, Igor? Isso. Cumprimento de plano de contingência. Não disponibilizar os veículos estabelecidos para estocagem. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento de todos os processos. Conselheiro Clemerson. Presidente, eu acompanho e parabenizo o conselheiro Bandeira para nos trazer um subsídio jurídico tão elucidativo. E aí eu voto também com Bandeira pelo deferimento de todos. E conselheiro Cleiton. Deferimento. Vereador Júnior. Deferimento. Ok, deferimento de todos. Prescrição. Eu agradeço a todos os conselheiros, mas só para acrescentar, Diego, são do 3 ao 8. É 3 a 8 mesmo. Obrigada a todos. Só deixar registrado também a retificação do relato de Cleanto e de José Roberto e de José Roberto, isso, nos itens 4, 5 e 8. Positivo. Ok. Obrigado, Camila. Bom dia para você. Passamos agora para a empresa Caxangá. São dos itens 9 ao 13. Também a mesma situação dos anteriores. E com a palavra a operadora. Bom dia novamente. Eu vou dividir meu tempo com o colega, o Rosivaldo. No grupo de processos, nós temos um que, inclusive, relatado pelo presidente Roberto, nós tivemos o deferimento pela prescrição já de 2 autos. Também tivemos nesse mesmo grupo também o deferimento pelo conselheiro Cleiton, trilhando pela razoabilidade, pela análise que fez da documentação trazida ao processo. E reafirmo, para não tomar o tempo dos senhores, tudo que eu já relatei não, que eu expus, né? Quem relatou são vocês, tudo que eu expus no início da sessão, na mesma linha também do que Bandeira defendeu, e creio que vocês estão muito bem acompanhados por toda a legislação e, sobretudo, pela Constituição Federal, resguardando a vocês um voto seguro nessa linha da aplicação da prescrição intercorrente. Está travando a sua conexão. Doutora, travou. Senhores? Travou, doutora. Travou, viu, doutora? Não, agora a gente está ouvindo ela. Vá, Vocês Tatiana, estão... pode falar. Agora Estão me sim. ouvindo? Não, eu estava só Agora realmente referendando o que eu já tinha colocado anteriormente e que vocês trilham nesse voto da prescrição intercorrente, quando couber, muito, muito seguros, porque vocês têm respaldo constitucional, respaldo legal e, recentemente, esse posicionamento no tema definido pelo STJ, exatamente em situações de autos de cunho não tributário. Então, eu entendo que, desse modo, a aplicação da prescrição intercorrente, no caso dos nossos processos, eu apenas comentava que um deles, ainda que o último passo dele no SEI tenha sido já no final do ano de 20, mesmo assim, ele tem mais de 3 anos parado, considerando o que foi informado por Diego, que foi essa solicitação de parecer
pela Secretaria, junto à PGE, no início do ano 25. Mesmo assim, a gente tem aí os 3 anos e se aplicaria a prescrição intercorrente. Obrigada, senhores. Rosivaldo. Bom dia a todos. Serei breve, para não tomar o tempo, enfim. Para além dessa questão da prescrição intercorrente, eu gostaria só de ressaltar algumas nuances para reforçar os nossos argumentos, enfim. O período de pandemia foi um período ímpar, e eu não vou me entrar nessa discussão. Todos nós sabemos o que aconteceu naquele período, e, assim, havia programações em cima de programação. Só para você ter uma ideia, e para lembrar os senhores, em abril desse ano aí, de 2020, a demanda caiu na ordem de 80%. Então, havia uma programação sistemática, uma atrás da outra, e só para se ter uma ideia, o setor GECO, que é o setor que valida as viagens e a frota, baseado nos relatórios da GEMON, desse CTM, ela praticamente não, no mês de abril, por exemplo, ela igualou todos os nossos resultados previstos e realizados. Só para você ter uma ideia, a linha 812 é um dos autos julgados pelo conselheiro Cleiton, que deixou de operar no final de março, 35062, esse auto. No dia 6 de abril, essa linha foi suspensa pelo CTM e está suspensa até hoje. Ou seja, foram momentos de adaptação, momentos difíceis que a gente lembra muito bem, que nunca mais a gente quer passar por isso, mas que é razoável entender e que muitas das linhas que aqui foram autuadas, elas tiveram seus quadros, suas OSOs autorizadas logo na sequência por esse Grande Recife. Então, foram mudanças que foram acontecendo semana a semana, dia após dia, porque a gente não tinha nenhuma referência técnica para operar aquele momento que foi um transtorno para todo mundo. Então, por isso, por si só, assiste a questão da razoabilidade, além dessa questão da prescrição intercorrente. Então, era isso. Obrigado aos senhores pelo espaço. Eu passo a palavra a Vicky. Bom, senhores, vou me atentar apenas ao processo 13, que os outros já se enquadram na prescrição quinquenal. O processo 13 faz menção à linha 724, que devia estar operando com 2 veículos, estava operando apenas com 1 nos dias úteis. E não operou no sábado. No sábado, a empresa simplesmente retirou a linha. Não ofereceu nenhum meio de transporte ao usuário. Veio com a conversa de que não haveria prejuízo porque tem linhas próximas. Não tem linhas próximas, e a mais próxima, inclusive, faz um itinerário totalmente diferente da linha que foi autuada. Então, da parte técnica, não haveria nenhum motivo para cancelamento da autuação. Ela o fez conscientemente, reduzindo 50% da frota e não operando a linha. Então, da parte técnica, o auto deveria ser mantido. É isso. Obrigado, Vicky. Algum conselheiro quer se posicionar? Então, em votação, item 9, ao 13 da pauta, 13 da Caixa Brava. Sou Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento de todos os processos. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pronto, eu mantenho o meu parecer, tá? E nos demais, deferimento. Conselheiro Cleanto, seu voto. Novamente, seguindo a linha do conselheiro Bandeira, voto pelo deferimento de todos pela prescrição. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok. Deferimento de todos eles. Prescrição, né? Ok. Encerramos então a Caxangá. Obrigado aos representantes da operadora. Agora, por último, os itens da Borborema. Agradeço a todos e um bom dia de trabalho. Até mais. Bom dia. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Até mais. Até mais. Itens 14 ao 24, todos da Borborema Imperial e todos também enquadrados na situação que está sendo discutida. Ok. Eu passo a palavra à representante da Borborema. Diego, todos foram deferidos por 5-0, não é isso?
Sim. Obrigado. Bom dia a todos. Eu trago aqui, eu vou dividir meu tempo com Magela para ele trazer a questão técnica, e eu queria reforçar o que já vem sendo tratado, assim, a questão da prescrição intercorrente, só fazer um acréscimo que, para além de tudo que Tatiana trouxe, Bandeira, sobre todo o amparo legal que existe para o reconhecimento dessa prescrição intercorrente, eu queria chamar a atenção dos senhores para o fato de que esse instituto ele vem justamente para evitar o prejuízo da defesa das partes, porque a gente está aqui julgando hoje processos que foram autos lavrados no ano 2020, numa situação que, por mais que a gente procure ter uma lembrança, é uma lembrança que todo mundo aqui quer esquecer, que é o que viveu naquela época daquela pandemia. Então, por mais que hoje você tente rememorar os fatos, jamais será possível que se analise as circunstâncias da lavratura desses autos o posicionamento da operadora com relação ao quantitativo de veículo que foi para a rua, não operação de algumas linhas, jamais será possível analisar sem estar vivendo o que se viveu naquela época. A gente, no caso da Borborema, alguns autos foram deferidos e apenas 6 tinham uma posição de indeferimento, muitos deles sob a alegação de que a empresa não teria comprovado o motivo de não colocar todos os ônibus em operação, a ausência de algum funcionário, sendo que são circunstâncias que, se fosse julgado à época, todo mundo ia saber, o funcionário não ia trabalhar porque funcionário faleceu, o funcionário era um quantitativo imenso de atestados médicos. Então, são questões que, se tivesse sido possível se julgar à época, a razoabilidade certamente seria reconhecida. E, em razão de não ter sido movimentado esse processo ao longo de todo o tempo, existe um prejuízo nessa sensibilidade para o julgamento desses processos, e aí é que entra essa questão legal do Instituto da Prescrição Intercorrente. Então, eu queria reforçar que, de fato, estamos amparados para reconhecer essa prescrição intercorrente e levantar essa questão, só reforçar essa questão do prejuízo que aconteceria se não fosse reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente. Reforçando que o que foi levantado aqui era se havia ou não movimentação, e nenhum dos processos da Borborema, do 14 ao 24, houve movimentação. Após a apresentação do recurso, o processo ficou parado até ser incluído de ontem para hoje nessa pauta de julgamento. Peço, então, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em relação a todos os autos. E dou a palavra aí à Magela para complementar a questão técnica. Bom dia novamente a todos. Em complemento às argumentações da doutora Eveline, que ficou claro que todos os processos têm prescrição intercorrente, até porque os processos são todos concernentes ao período de março, abril de 20 e uma pequena parte em outubro de 20, todos acima de 3 anos. Eu gostaria de pensar algumas situações, a exemplo do processo de número 14. Apesar da questão da pandemia, ao longo do mês de março, e a demanda de passageiros ela evoluiu a um patamar que chegou no final do mês, com uma perda de demanda de quase 73%, a empresa procurou, de alguma forma, não deixar a descontinuidade do serviço. Processo 20, o não complemento de frota. A frota programada de dias úteis era 11 carros, e a empresa operou com 8, onde havia uma queda de demanda colocada lá na defesa na ordem de 70%, e a gente estava operando com um percentual de 73% de frota. O processo 15 são 4 autos de infração, são 5 autos de infração, todos da segunda quinzena de março, lá no terminal da PE15. A linha 050 foi a linha notificada. A ordem de serviço dessa linha
pré-pandemia eram 32 ônibus. E no transcorrer da pandemia, a ordem de serviço vigente, depois da instrução normativa da pandemia, houve uma programação de 30 ônibus. E a empresa foi notificada em março, em dias seguidos, porque estava operando com 25 carros em média. 4 processos operando com 25 carros e um deles com 21 carros. Ora, a empresa procurou manter o serviço, operando na ordem de 83% da frota. E a queda de demanda naquela ocasião já era na ordem de 68% de passageiro e receita. Dados que a própria Reci contabilizou no fechamento mensal. Bom, junto a isso, eu queria salientar 2 processos. O processo 16 e o processo de 19. Eles são relativos a uma determinação do setor de programação de estocagem de frota em terminais integrados. Em especial aqui o processo 19 no TI Joana Bezerra. Quando havia uma solicitação para estocagem de 12 ônibus. Pessoal, eu queria salientar que a programação pré-pandemia de dias úteis era 18 carros para a linha 080. E a gente já estava com a ordem de serviço alinhada com o órgão para uma operação de contingência 10 carros. E, no entanto, recebemos uma ordem de serviço para estocar 12 veículos. Então, se você soma 10 veículos da ordem de serviço com 12, se a empresa tivesse tido a capacidade de complementar essa operação, coisa que era totalmente impossível em função do nível de licença médica e de falecimento de operadores por parte da Covid, essa linha, em atendimento à ordem de serviço e à estocagem, teríamos que fazer uma operação de 22 carros, superior ao quadro original de 18 carros antes da pandemia. Um absurdo, uma falta de coerência. A mesma coisa aconteceu no processo 15 também, lá da operação da PE15. Eu chamaria a atenção também sobre o processo 20. O processo 20, ele é concernente a 7 autos extraídos na linha 026, TI Aeroporto, TI Joana Bezerra. A programação da linha era de 7 carros e todos os dias a empresa operou no período de contingência com 5 veículos. Então, vejam bem, a empresa, ela, a nível de operação de pandemia, ela estava até ofertando um serviço superior à necessidade não da OSO, mas à necessidade da oferta de demanda existente no período. Só que, no julgamento da defesa, a própria DECI deu parecer favorável ao deferimento do auto 35.102. Esse processo tem parecer favorável da DECI. E, no entanto, ele foi no bojo, colocado no bojo do julgamento. Então, esse processo não deveria nem constar na pauta e julgamento no recurso, porque ela já tinha sido deferida lá na origem. E está lá no corpo de todo o processo, quando a DECI coloca que o parecer favorável por erro de descrição. A descrição do auto, a falha, foi quando o agente notificou que a operadora deveria operar com 11 carros, estava com 5, quando, na verdade, a ordem de serviço era de 7 veículos para dias úteis em todos os demais dias. Então, esse processo não deveria ser posto em julgamento, porque ele já foi na defesa
acatado pela própria DC. Bom, para não se alongar, houve alguns processos onde foi notificado que a empresa descumpriu a OSO por não ter posto veículos em operação. A empresa simplesmente não operou aquela linha naquele dia. São processos que constam nos itens 22, 23 e 24. O item 22 é a linha 049, é uma linha lá do loteamento Nossa Senhora da Conceição TIP, a linha 069, Conjunto Catamarã, e a linha 290, TI Jaboatão Bonança. Todos relativos à operação de domingos, e dentro desse julgamento, a DECI, ela alega que, além de não operar, a empresa não anexou nenhuma comprovação de contestação operacional de proposta da empresa. Então, nós queríamos colocar que, previamente, foi alinhado no anexo número 2 dos processos, uma proposta no dia 7 de março, e a operação foi 9 e 10, onde alinhou-se uma descontinuidade de 12 linhas. 12 linhas deixaram de operar durante o período de pandemia, por serem superpostas a outros serviços e com déficit operacional extremo, na ordem de 90% a 93%. Então, parte dessas linhas só vieram ser restabelecidas no ano de 22, no período pós-pandemia. Então, essas linhas constam nesse documento. E o processo 17 e 21 foram notificações do período da Semana Santa, onde a empresa fez uma proposta prévia para o Grande Recife, para o setor de programação, reiterou a proposta e o órgão simplesmente não se manifestou. Então, se a proposta operacional para a Semana Santa foi feita para quinta e sexta, e o órgão calou, ele acatou. Então, a linha 360 é Total Boa Viagem, e a outra linha, deixa eu ver aqui, a linha 011, elas operaram com o quadro de horário de contingência que foi proposto para a Semana Santa. Bom, pois bem. Presidente, acredito que a empresa está estourando seu tempo. Magela, ele é muito prolixo e termina estourando, uma vez que a advogada passou direto para ele, sem passar pela sua anuência antes. Gostaria que verificasse essa questão. Em atenção ao pedido do conselheiro Cleandro, eu concordo com ele e encerro minha fala e peço pela razoabilidade das argumentações técnicas e também pelo que foi colocado da prescrição intercorrente de todos os processos. Ok, obrigado, operadora. Passa a palavra ao representante da DIC. Bom, conselheiro, só vou, para não tomar o tempo dos senhores, só vou falar sobre os processos 19, 22, 23 e 24. Haja vista que os demais já estão na prescrição quinquenal. No 19, descumpriu o ofício, não mandou os carros para estocagem, que ela achava que não necessitava. Ponto. Não aponta nenhuma dificuldade. Nos 3 últimos, não operou as linhas. Ponto. Ela definiu que aquele usuário daquela localidade não tinha direito a transporte. Simples. Desses 3 últimos autos. Mandei um e-mail. Meu amigo, a administração pública não funciona assim, não. Alinhei. Alinhou com quem? Foi autorizado de que forma? Cadê a autorização? Não é simplesmente mandar um e-mail e você não me respondeu, eu opero como quero. Ela simplesmente negou ao usuário, dos 3 últimos processos, transporte. Não vou operar. Acabou-se. Se dirija, sei lá onde você quer,
e peguem o transporte que achar necessário. Então, do ponto de vista técnico, não há nenhuma forma que justifique o cancelamento desses autos. Então, eu passo aos senhores a manutenção do auto, excluída a preliminar, que eu não estou tratando. É isso. Obrigado, Adilson. Algum conselheiro? Então, item 14 ao 24 da pauta, não seja bom, Moreno. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento de todos os processos. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheiro Clemente. Deferimento pela prescrição. Conselheiro Cleiton. Que não, não teve diabo de operação, eu vou para o indeferimento, tá? Ou seja, não colocar o veículo, para mim, é muito grave, tá? Então, eu mantenho o meu relato, os que estavam aí sem operação, ou seja, a empresa, de certa forma, tirou os veículos, né? Ou seja, tirou uma linha, né, em definitivo, não sei por quê, sem comunicar ao órgão gestor, no meu entender, não há razoabilidade, tá? Então, nesses aí eu voto pelo indeferimento, nos demais, deferimento. Fábio, tu sabe me confirmar quais são esses casos? É o 22, 23 e 24. Ok, obrigado. Ok. Eu estou pelo deferimento de todos. Prescrição. Oi, estão escutando? Todos deferidos por 5-0, exceto 22, 23 e 24. Foi deferido 4-1. Tá? Encerramos assim por hoje. A gente tem a próxima reunião de hoje a 8, quarta-feira, também com os mesmos processos ainda remanescentes desses casos da Covid ainda. Ok, obrigado. Ok. Pode repetir, por favor. Ok, obrigado. Doutor Fernando? Não, já ia me despedir, mas aí o Jorge está Eu quero perguntando alguma agradecer. coisa. Eu confirmo com o Jorge posteriormente. Obrigado. Bom dia a Obrigado a todos. todos. Tenham um bom dia. Um abraço. Até mais.